Vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Salientar só para os irmãos, creio que já viram no telão. Essa semana nós vamos desfrutar da palavra da semana de Filipenses, capítulo 1. E também a agenda da nossa semana, na terça-feira às 8 da manhã, a intercessão. Às 13h30 o estudo bíblico, na quarta às 15 o culto da tarde, às 20 o culto da noite, quinta de manhã às 8 voltando ao princípio, e às 13h30 o estudo bíblico. Vou ler para os irmãos aqui no versículo 53 em diante, Mateus capítulo 13, versículo 53, diz assim: Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém? Nós vemos, essa palavra é bem clara e diz que o Senhor não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles, por causa que eles olhavam ainda com os olhos naturais. E isso é um dos problemas básicos para a gente não receber a bênção do Senhor, que na verdade a gente acaba olhando com os olhos naturais as coisas, e ali não era diferente, tanto que eles avaliavam e pensavam como se ele fosse um homem natural naquele momento. E todas as vezes que nós olhamos com os olhos naturais, a gente acaba dando vazão para a incredulidade. E a incredulidade é um dos empecilhos de desfrutar do milagre de Deus. Mas você vê como a misericórdia de Deus é grande em relação a ele. Ainda fazia algumas coisas. Diz que não podia fazer muitos milagres, mas algumas coisas ele fez. E na verdade, se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar uma palavra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, no capítulo 11. No versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes,
e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então você vê como a questão do crer está ligada à mudança de natureza, né? Uma das coisas bem básicas, assim, que agora eu não sei mais se isso se faz ainda com as crianças, mas quando eu era criança eu me lembro bem que a gente levava um feijãozinho no algodão para casa. Lembro disso? Era bem legal no outro dia quando voltava, assim, todo mundo com aquele coisinha na mão, um botava do lado do outro para dizer que aquele era maior e o outro. Não era? Aquilo ali era um milagre ou não era? Gente, para que aquela sementezinha ali de feijão rompesse aquele monte de algodão, ele tinha que mudar a natureza, né? Porque se não muda a natureza, ele não consegue romper aquilo. Quando o Senhor fala, e também diz, a passagem que diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer para esse monte, vai para cá, vai para lá. Ou seja, ele vai indo para os lados e você vai rompendo. Para que a gente possa romper, para que a gente possa desfrutar do crer, da transformação na natureza. Vocês lembram que teve certa vez que os discípulos também receberam esse ensinamento do Senhor de que eles necessitavam de transformação, de mudança de natureza, que foi aquela vez que eles quiseram expulsar um demônio lá do jovem, não conseguiram, e o pai dele veio até Jesus e disse que tinha levado até os discípulos, e os discípulos não tinham conseguido expulsar. E Jesus diz naquele momento: ó, geração incrédula, até quando ficarei convosco? Ou seja, por que vocês não creem? Por que vocês insistem ainda em olhar as coisas com os olhos naturais? Por que insistem ainda em fazer essas coisas? E distragam o menino aqui. E ali ele libertou aquele menino, e os discípulos depois vieram a sós com ele dizer: por que a gente não conseguiu libertar aquele menino? E ele diz: por causa da pequenez da vossa fé. Porque essa caça só sai com jejum e oração. Ou seja, vocês precisam ter uma transformação. Vocês têm que mudar a natureza para que vocês possam romper. Pelo natural você não consegue. Pela razão você não consegue. Pela lógica não consegue. Pelo certo, pelo errado não consegue. É por isso que tem que ter essa transformação. É por isso que naquele tempo, me lembro daquele feijãozinho, naquele algodãozinho, a gente ficava olhando como é que pode isso, né? Claro, como a gente já viu, já foi ensinado, isso não é nada, mas quem nunca viu diz: que milagre é esse? E Deus quer fazer esse milagre na minha vida e na vida dos irmãos. Deus está dizendo: se você tiver, imagina o que é uma sementinha, não é nada. E você lança ela na terra, pois ela vai subindo e vai subindo e vai rompendo e vai rompendo e vai rompendo e vai dizendo para o monte: vai para cá, vai para lá, e vai e salta para fora. Um grãozinho de mostarda a gente pode fazer isso. Ou seja, é só ir através do Espírito, renovando a nossa mente, saindo da natureza pecaminosa, agindo pelo Espírito, pela fé. E aí aquilo começa a se suceder. E você vê que esse fluir, ele é natural, porque você lança a semente, e se ela cai numa terra boa, com certeza ela vai germinar. E assim é na minha vida, na vida dos irmãos. Só que ao mesmo tempo aqui nós lemos também: se você tiver alguma coisa que perdoar alguém, você perdoe, porque senão já dá problema também, você já não vai conseguir romper. Por quê? Porque você ainda está na incredulidade. Porque aquele que crê, perdoa. Aquele que crê, escolhe perder. Então, isso é uma das coisas que tranca. A gente lança a semente e diz: mas não consigo, não rompe nada. E a gente está sempre: ai Senhor, por que isso, por que não aquilo?
Quem nunca perguntou por que está acontecendo isso? É a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Por que a gente não conseguiu? Por causa da pequenez da vossa fé. Vocês não acreditam, vocês não creem, querem alcançar algo ainda com a natureza pecaminosa. Agindo dessa forma você quer alcançar. O que a gente alcança muitas vezes, como se sucedia antes, eram algumas coisas. Porque naquele tempo também Jesus não fazia muitos milagres, mas alguns ele fazia, porque por causa da misericórdia, assim é na minha vida e na tua. Mas nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos a plenitude, nós queremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Desfrutar de tudo. Não é de algumas coisas, até porque Ele já liberou a vitória para nós. E essa vitória fala de plenitude, fala de desfrute, de alcançar, de romper. Não importa se o monte é de terra, de algodão, de ferro, seja do que for. Na força do Senhor, conforme a Bíblia diz, tudo nós podemos porque Ele nos fortalece. E se você crer, se você estiver moldado no Espírito de Deus, irmãos, você pode ter certeza. Vai vir a chuva, vai vir o sol, e que vem diariamente, a gente passa muitas coisas, mas aquilo ali vai só te fortalecendo, vai só fazendo você romper aquela casca, vai só fazendo com que você se transforme, tenha um renovo de vida. Todas as circunstâncias que Deus proporciona durante o dia te faz crescer. E você vê que é rapidinho. Você pode ter certeza, se deu um solzinho, uma chuvinha, pode esperar mais um pouquinho assim, que daqui a pouco ela já começa a aparecer. É ou não é? Está conseguindo ver ainda não? Ah, não vejo nada, pastor, já faz horas que eu plantei. Ah, então está com um probleminha. Um probleminha de pequenez de fé. Mas a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Ouvindo. O que? A palavra de Deus. E o que a Bíblia diz? Que por esse ouvir, a fé aumenta. E nós sabemos que o ouvir está ligado a colocar em prática. Lembre-se que uma semente na mão é uma semente na mão. Uma semente na pedra é uma semente na pedra. Mas uma semente na terra boa é fruto na certa. Deus é bom ou não é? Vamos colocar em pé? Vou convidar os irmãos, nós. O Senhor vai te dar a experiência hoje do feijãozinho no algodão. Amém? É legal, não é? Lembram? Irmãos, Deus pode estar dizendo para mim, para você hoje, nessa manhã, e nos dando algo para que nós venhamos a ter essa experiência. E nós vamos pegar e vamos levar para casa. E eu me lembro bem porque no outro dia, quando a gente acordava, a gente ia correndo lá olhar para aquele potinho para ver se... E também eu me lembro que teve uns que não nascia. Eles chegavam lá bem frustradinhos. Alguma coisa se sucedia que aquele algodão não... que aquela semente não rompia o algodão. Mas Deus quer dar uma experiência para mim e para você, porque em muitas áreas na minha vida e na tua, de repente você levou o feijãozinho para casa e não rompeu nada, não viu nada. Os discípulos também aconteceu isso. Não se preocupe, isso faz parte também do ensinamento do Senhor. Porque aquele momento Deus usou para ensinar os discípulos, dizer para eles o que estava faltando para eles. Em todas as circunstâncias que eu e você buscamos e não alcançamos, uma coisa que nós temos que ter é a resposta de Deus do porquê. E Deus está respondendo para mim e para você nessa manhã. Ele está dizendo para nós, por causa da pequenez da vossa fé. Você muitas vezes não perdoa, está ressentido, está amargurado, questionando um monte de coisas, querendo pegar estas coisas para desfrute seu. E isso tudo vai contra a palavra do Senhor, vai tudo contra a promessa de Deus. Então Deus está dizendo, e por isso que você não consegue
romper esse monte, dizer para o monte, sai para lá, sai para cá. Porque na verdade você ainda age naturalmente. E essas castas aí você precisa da natureza divina. Precisa de jejum e precisa de oração. Porque só a natureza divina é que rompe todas as coisas. Deus quer romper na minha vida e na vida dos irmãos. Não importa o monte que seja, não importa aquilo que está abafando você, não importa o que lançaram sobre você. O que importa é que na força do Senhor nós vamos romper todas essas coisas. E você sente paz agora de fechar os seus olhos. Vou convidar os levitas para saquinho.